Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens. Hoje nós estaremos dando prosseguimento ao assunto do trimestre e estaremos ministrando a respeito da lição de número 4, que tem um tema bastante sugestivo: a santificação e a palavra de Deus. O texto principal dessa lição está em 2 Reis, capítulo de número 22 e o verso de número 11, que diz: Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. O resumo da lição nos diz assim: todo avivamento verdadeiro é precedido pelo ensino e cumprimento da palavra de Deus. Não é por força ou movimentos humanos. A leitura bíblica que é feita em classe está no livro de 2 Reis, capítulo de número 22, versos de 3 a 8, e o capítulo de número 23, versos de número 2 e 3, 21, 22 e 25. Sucedeu, pois, que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safan filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, e aos edificadores, e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa, porém com ele se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safan: Achei o livro da lei na casa do Senhor, e Ilquias deu o livro a Safan, e ele o leu. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor, e o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor, e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto, e o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá, e antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e, depois dele, nunca se levantou outro tal. Dentro da lição abordaremos em 3 pontos. O primeiro ponto, nós falaremos sobre o avivamento que é precedido pela palavra de Deus, trazendo a ideia de que todo avivamento ele é precedido através do ensino da palavra de Deus. No segundo ponto, o resultado do retorno à palavra de Deus. E no terceiro ponto, o retorno à adoração pela Páscoa, pela festa da Páscoa. Então, é sobre isso que nós falaremos na lição de hoje. Nós sabemos muito bem que a palavra de Deus ela é o agente santificador do homem. Nós sabemos muito bem que não é possível ser santificado se a palavra de Deus ela não tem proeminência nas nossas vidas. A palavra de Deus é um agente proeminente para recebermos um avivamento. E ela é importantíssima para que nós possamos ser santificados. É através das Escrituras que nós temos a revelação da santificação progressiva. Lembro de Jesus em sua oração sacerdotal, lá em João 17, ele orando ao Pai e dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus traz a palavra como verdade e ele pede para que o Senhor santifique eles através dessa verdade que é a palavra. A palavra de Deus é o agente que traz a santificação. Davi mesmo escreve no Salmo dizendo: a tua palavra escondi dentro do meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Então, a palavra de Deus ela é o agente santificador, ela traz-nos à memória os ensinos, os estatutos, porque nelas estão registrados.
Jesus disse que o Espírito Santo que atua dentro de nós nos faria lembrar das suas palavras e os seus ensinamentos. Então, a palavra de Deus, ela nos faz lembrar as doutrinas, a palavra de Deus, ela nos faz lembrar os estatutos, os ensinos e o que devemos fazer para agradar o Senhor. Tendo visto isso, nós partimos para o primeiro ponto da lição, que é todo o avivamento, ele é precedido pelo ensino da palavra de Deus, pelo ensino e cumprimento da palavra de Deus. Então, nós podemos destacar os dois maiores avivamentos de Israel antes do exílio, que foi provocado pelo rei Ezequias e pelo rei Josias. No tempo do rei Ezequias, as portas do templo estavam fechadas, o povo não ia mais para a casa de Deus adorar. Havia uma adoração para outros ídolos, mas a casa de Deus estava deserta. Na reforma que Ezequias faz, ele abre as portas do templo, limpa o templo, restaura o culto dentro de Israel. Então, a primeira reforma provocada por Ezequias é justamente reformar o templo, abrir as suas portas e torná-lo acessível para que o povo retornasse ao culto. A outra reforma é feita por Josias, que tem um trabalho quase que similar ao de Ezequias, porém o de Josias foi mais profundo, porque a ramificação da idolatria havia também sido maior do que nos tempos de Ezequias. Então, necessitou que houvesse uma ação mais energizada, houvesse mais energia na sua ação quanto à reforma que foi feita. Assim como Ezequias havia aberto as portas do templo, havia feito uma reforma espiritual e, através da palavra de Deus, ele orientou o povo, discipulou o povo, a palavra foi lida ao povo, houve ali um apregoamento para que o povo se voltasse a Deus, a prática do monoteísmo como Deus, a ser novamente o Deus de Israel. Nesse aspecto também, Josias faz uma reforma dentro de Israel, restaurando o culto, restaurando os locais que foram utilizados para a adoração de outros deuses, restaurando o templo, restaurando e estabelecendo novamente o culto, e através do manuscrito da palavra de Deus antigo que havia se perdido foi encontrado, ele é lido ao povo e ele é ensinado ao povo a respeito das verdades bíblicas que haviam ali, ou como o povo havia se distanciado do Senhor, que é o meio de manter o povo santificado. Então, há o estabelecimento do culto e o retorno da palavra de Deus. Então, podemos entender que todo o avivamento, ele só pode ser considerado um avivamento quando se há uma ação que nos traz de volta para as Escrituras. Se o que pregam sobre ser um avivamento e esse avivamento não nos traz para as Escrituras, nós podemos descartar a hipótese de que esse é um avivamento, porque todo o avivamento nos fará trazer para a palavra. É só lembrar da oração de Jesus: santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Então, quando nós lemos a Bíblia, quando nós debruçamos na Bíblia, meditamos sobre ela, é lógico que nós estaremos sendo santificados. Se o avivamento, a característica do avivamento é trazer a pureza e a santificação para nós, essa pureza e santificação ela virá através do nosso empenho quanto à leitura da palavra, para que o Espírito Santo fale através dela ao nosso coração e através dela nós possamos entender o que Deus requer de nós quanto aqueles textos que foram escritos pelos antigos. Então, todo avivamento nos trará a consciência de que precisamos retornar para as Escrituras, para a palavra de Deus. A transformação pelo confronto da palavra. A história conta e a Bíblia diz que Josias não conseguiu fazer a reforma de imediato, até porque Israel estava sendo controlada pela Assíria. O rei Assurbanipal havia obrigado a que todos os povos que estavam sobre seus domínios adorasse aos deuses do seu panteão. Então, Israel estava proibida de adorar a Deus. E por estarem proibida, caiu na rotina de já adorar os deuses pagãos. Já era um ponto falho de Israel. Você vai perceber isso aí desde o deserto, quando eles formaram ali um bezerro de ouro para que servisse de adoração para eles. Quando o rei Assurbanipal morre, Josias vê a oportunidade de estabelecer a reforma que estava proposta em seu coração desde o início. É quando ele começa o processo de reforma e durante esse processo de reforma, o livro da lei é encontrado pelo sacerdote Ilquias. E aí quando esse livro da lei é encontrado porque estava perdido, isso é um problema muito grande quando nós perdemos a palavra de Deus. Davi diz que guardou a palavra no coração para não pecar. Se a palavra é deixada de lado, logo nós pecaremos porque não examinaremos os estatutos do Senhor. E também a nossa fé não será grande, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando o livro da lei é encontrado, o livro da lei é lido para o povo e Josias começou a ser contagiado por essa leitura da palavra de Deus.
O mesmo espírito que contagiava a vida de Josias quando a leitura da palavra era feita, quando a leitura do escrito era feito, precisa ser também a alegria que contagia o nosso coração. Nós precisamos sentir prazer e gozo ao meditar a palavra de Deus. Nós precisamos deixar que as palavras vivas do texto pulem para o nosso coração e faça em nós um reboliço, faça em nós uma reviravolta, a ponto de transformar as nossas vidas. Deixar que a palavra seja aquilo que está escrito em Hebreus 4:12. Palavra afiada, mais do que uma espada de dois gumes, penetrante, vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e consegue discernir as intenções do nosso coração. Então, ao lermos a palavra de Deus, ela provoca todas essas coisas dentro de nós. Então, a leitura contagiou Josias. Nós desejamos que a leitura da palavra de Deus contagie o coração daqueles que a leem. Que não seja um enfado ler a palavra de Deus. Que não seja um castigo ler a palavra de Deus. Mas que seja um gozo, um prazer, uma felicidade podermos assentarmos, lermos, meditar e deixar que Deus, através das páginas das Escrituras, fale diretamente ao nosso coração. A leitura compromissada da palavra de Deus produz avivamento. Quando Josias pede para que leia o escrito antigo que havia sido achado, e mediante a leitura que é feita desse manuscrito antigo, da palavra de Deus, Josias, ao ouvir aquilo que a palavra de Deus dizia, aquilo que as leis do Senhor falavam, a sua atitude momentânea foi de rasgar as suas vestes. E isso, para os judeus, rasgar as vestes era sinal de arrependimento, era sinal de tristeza, de miséria. Então ele rasgou as suas vestes. E depois que ele rasga as suas vestes, ele está contrito, ele consulta ele consulta o profeta, ele consulta o sacerdote para que consultasse a Deus para saber sobre o futuro de Israel. E o Senhor disse que destruiria Jerusalém, que a cidade de Israel, que Israel seria destruída. Deus não mudou as consequências, Deus adiou o dia em que Jerusalém fosse destruída, foi adiada. Então, quando nós fazemos a leitura da palavra de Deus, ela precisa gerar em nós sentimentos de que somos miseráveis, de que somos pecadores, de que somos destituídos da graça de Deus. Quando lemos a palavra tem que fazer um raio-x em nós e encontrar defeitos. Quando nós lemos a palavra e achamos que estamos perfeitos, é porque a leitura não foi bem feita. Quando nós lemos a palavra de Deus de forma compromissada, nós sempre encontraremos erros, todos eles em nós. Ao ler a palavra de Deus, dizia um grande pensador: quando eu li a palavra de Deus, encontrei diversos erros, todos eles em mim. Então esse é o ponto de vista, é o examinar-se a si mesmo através da luz da palavra. Então quando Josias leu, ele entendeu que nem ele estava de acordo à vontade de Deus e também a casa de Israel não estava. Então quando lemos a palavra de Deus de uma forma compromissada, esta palavra gerará em nós arrependimento. Nós entenderemos o que Deus requer de nós, entenderemos o nosso estado atual. Quando entendemos o nosso estado atual e o que Deus requer de nós, nós estamos fortemente preparados a tomar uma atitude de arrependimento, pedir perdão pelos pecados, e é lógico que isso abrirá uma porta, irá abrir um precedente para que a nossa vida espiritual seja avivada, para que retorne dentro de nós o fervor, para que retorne dentro de nós o temor, para que a nossa vida cristã seja saudável, ela esteja saudável espiritualmente. Então, leia a palavra de Deus com compromisso, não olhe para os erros dos outros, mas consiga olhar para si, consiga enxergar os seus erros e encontrar o remédio que a palavra de Deus te oferece e seja curado da sua enfermidade. Deus, através das Escrituras, oferece ao homem a oportunidade de ser curado. Então, quando nós lemos e entendemos a doença que temos, nós meditaremos, encontraremos o remédio e com certeza seremos sarados da nossa enfermidade espiritual. Os resultados do retorno à palavra de Deus. Após a leitura da palavra, após a leitura do livro da lei, Josias começa a promulgar uma reforma generalizada dentro de Israel. E o primeiro lugar que Josias começa a fazer a reforma é no templo. Então houve a purificação no templo. Josias mandou retirar tudo que era ou tudo que servia de idolatria dentro do templo. Imagens que foram feitas para a adoração de deuses pagãos, utensílios que haviam sido criados para a adoração desses deuses pagãos, todo tipo de imagem, bosque, altares que haviam sido feitos para a cultuação desses deuses pagãos, para culto desses deuses pagãos, foram tirados por Josias. O segundo lugar que Josias começou a fazer foi uma limpeza ou eliminação direta da idolatria. Ele começou a eliminar a idolatria, e aí os textos da palavra de Deus, lá em 2 Reis, você vai observar com uma grande amplitude, que ele saiu rondando e ele tomou a responsabilidade de supervisionar essa reforma.
Então ele saiu em todas as aldeias, em todas as províncias de Israel, em todos os lugarejos, em todos os bairros que haviam em Israel, para averiguar a situação da idolatria. Então foram tirados altares de praça pública, jardins ou bosques feitos para esses deuses, foram tiradas as imagens que haviam sido esculpidas em locais públicos, e também essa reforma foi grande, porque ele ficou na incumbência de também fiscalizar o povo, para saber se o povo estava com imagens na sua casa. Então houve uma reforma nacional dentro de Israel, com um rei que ouviu a palavra, entendeu o que Deus queria dele e promulgou isso aqui de uma forma enérgica, de uma forma generalizada. Ele, como líder, exerceu um grande papel, que tomou a responsabilidade e ficou à frente, supervisionando toda essa limpeza que foi feita dentro de Israel. Então o maior prejuízo do diabo é que quando o crente lê a palavra, entende a palavra, ele vai abrir mão, vai se abster e vai ser contra tudo aquilo que transgride a lei de Deus. Nesse caso, o avivamento chegou para Israel através da vida de Josias, porque ele foi um agente de Deus para que tirasse tudo aquilo que desagradava a Deus. Então, quando ele começou a agradar a Deus, fazendo uma reforma, logicamente ele começou a desagradar Satanás, que ele investiu e teria tentado investir para tentar acabar. Mas quando o crente está debaixo da palavra, ele é mais forte do que todo o poder satânico. Então, que você adquira esse poder, que nós possamos adquirir esse poder da palavra. Ao ler a palavra, nós sermos despertados por Deus para gerar um avivamento diante da nossa nação. O terceiro aspecto dos resultados do retorno à palavra de Deus está no reestabelecimento do culto. Então, podemos ver que Josias tirou todos os focos de idolatria, tirou imagens, tirou bosque, utensílios e todas essas coisas, mas a reforma ainda não estava concluída, porque ele necessitaria de reestabelecer o culto. Então, Josias começa a preparar Israel para um culto verdadeiro, com os preceitos que haviam sido dados pela lei a Moisés. Então, ele começa restabelecendo o ofício dos sacerdotes, que já estavam esquecidos e abandonados por Israel. Ele dá novamente ofício aos levitas, aos guardas do templo. Os utensílios da casa de Deus, os verdadeiros, são utilizados. A arca da aliança é realocada no seu devido lugar, isto é, no Santo dos Santos. E ali foi preparado um culto, uma oferta ao Senhor por expiação de pecados, para que esse culto fosse restabelecido a Deus. Então, nós podemos observar aqui, de uma forma bastante resumida, que o retorno à palavra de Deus purifica o templo, o retorno à palavra de Deus nos afasta do pecado e o retorno à palavra de Deus nos devolve de volta ao verdadeiro culto. Quando nós falamos do templo, nós sabemos que hoje, no sistema atual, nós não temos mais templos como havia em Israel. Hoje o templo a qual o Senhor habita é o nosso corpo. Quando nós lemos a palavra, nós purificamos o nosso corpo, que é templo, morada do Espírito. Quando nós lemos a palavra, o resultado é nos afastarmos daquilo que é pecado. Então, quando nós lemos a palavra, nós nos desviamos do pecado, nos afastamos da idolatria e logo o restabelecimento do culto verdadeiro é feito, porque nós daremos mais vazão para a oração, nós daremos mais vazão para a leitura da palavra, nós daremos mais atenção em devocionar o nosso dia a Deus. Então, esses são os resultados: purificar o templo, afastar-se da idolatria, restabelecimento de um culto verdadeiro ao Senhor. E por fim, no terceiro ponto, o retorno à adoração através da festa da Páscoa. A festa da Páscoa centralizada em Jerusalém. Então, aqui nós vamos falar diretamente sobre uma festa comum de Israel, do povo hebreu, que é a Páscoa. A Páscoa dentro de Israel, neste período, não estava sendo celebrada. E a Páscoa é uma festa importante para os judeus. Josias só vai participar da sua primeira Páscoa, 18º ano do seu reinado. Ou seja, essa Páscoa havia sido esquecida. E vale salientar que a festa da Páscoa é um evento de lembrança, é um evento in memória. Memória de quê? Memória da libertação de Deus, feita através de Moisés, dos hebreus do Egito. O momento que Israel sai livre do Egito, com a sua libertação garantida por Deus, através da vida de Moisés, esta festa era uma festa para ser lembrada todas as vezes. Você pode observar que o próprio Moisés fala isso quando dá as orientações de que aquele dia eles deveriam comer ervas amargas, pão sem fermento e também o cordeiro que havia sido morto para que o sangue passasse nos umbrais da casa fosse assado tudo, pé, cabeça, buchada, e que eles comessem tudo e não deixassem nada para trás. Aquele dia seria o dia para eles lembrar o fim do cativeiro, o fim da escravidão. Então a festa que era para ser lembrada, era uma festa que trazia a comunhão, que trazia a lembrança dos atos
atos de Deus para livrar o seu povo, havia sido esquecida, havia sido abandonada. Quando Josias lê a palavra de Deus, ele entende que esta festa precisa ser restabelecida. Então, quando há o restabelecimento dessa festa, o palco do local aonde a festa será feita é dentro de Jerusalém. E o texto da Bíblia diz que foi a maior festa de Páscoa, maior desde os dias dos juízes de Israel. Então há uma relembrança de Israel referente à Páscoa, o dia que o Senhor libertou. Isso traz a ideia das maravilhas que o Senhor fez para livrar o seu povo, para manter de pé a promessa feita a Abraão. Então, a festa da Páscoa novamente voltou a ser celebrada dentro de Jerusalém. Agora, o palco dessa festa será Jerusalém. Foi a maior festa de todos os tempos. Houve celebrações, houve sacrifícios diversos feitos ao Senhor, a leitura da lei feita ao povo, e nós podemos imaginar este dia esta festa que aconteceu, imagine o nível que estava da espiritualidade, da glória de Deus que estava se revelando ali entre eles, o prazer, a alegria de celebrar a Deus. Então nós precisamos compreender que a palavra de Deus ela é mais preciosa para nós. Quando se há um afastamento da palavra, há um afastamento de Deus. Israel viveu tudo aquilo que viveu e necessitou dessas reformas porque havia se afastado da lei. O livro da lei havia sido perdido. Então, na nossa vida comum, cotidiana, contemporânea, nós não podemos nos desviar da palavra de Deus, porque se desviarmos da palavra de Deus, haverá falta de fervor, haverá esfriamento espiritual, haverá desânimo na nossa vida, haverá descontentamento com a salvação. Mas quando nós nos reaproximarmos da palavra, nossa fé será mais forte, o fervor espiritual estará cada vez mais aquecendo o nosso coração para que não possamos ser dominados pelo inverno que chega na vida de todo mundo, e a palavra de Deus nos incentivará cada vez mais a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, aprendemos nessa lição de hoje que a santificação vem pela palavra de Deus, e quando a palavra de Deus está na nossa vida, ela traz resultados, tanto físicos, estereótipos, tanto espiritual, dentro do nosso interior. Então, a palavra de Deus ela é capaz de fazer isso. Este é um comentário da lição muito breve. Eu sugiro que você leia mais a sua lição, medite nos textos que estão na sua lição, as referências que estão na sua lição, para um maior aprofundamento na palavra de Deus. Eu agradeço por você ter ficado até aqui. Nós nos vemos na próxima aula. Deus te abençoe, em nome de Jesus.